claque. Olá, amigos do LAC Concursos, estamos aqui para mais uma aula de Geografia com o professor Marcelo, começando agora com a ementa que o nosso coordenador, o professor Luiz Antônio, passou para a gente, pessoal da PM de São Paulo. A gente já encerrou aquela parte, vocês se lembram de geopolítica, de globalização, trabalhamos aquilo ali, agora nós vamos para Brasil. E a parte de Brasil, o professor Luiz pediu para a gente dar uma sequência. A nossa ementa começa com a parte física, que a gente chama de quadro físico ou quadro natural, certo? Então, relevo, clima, hidrografia, vegetação, é isso que a gente vai abordar primeiro, para depois ir para outra parte que envolve parte de humanas, economia, certo? Então, vamos começar, moçada, vamos trabalhar. Pessoal, olha só, o nosso tema é relevo, mas a gente vai começar por aqui, porque é o seguinte... quando você estuda a constituição do planeta, você tem que estudar a estrutura geológica de cada parte da chamada litosfera terrestre, tá? Até se vocês me permitem, eu gosto de mostrar mesmo, né? Tá ok? Não vai cair, porque eu acredito que ele não vai cobrar, porque isso é uma parte mais de geral. Então nós temos essa constituição aqui do planeta, né? Que é a divisão que o planeta tem em camadas. E vocês se lembram que a nossa é a camada mais externa, que é a crosta, certo? Também chamada de litosfera. Então, essa crosta, ela tem uma estrutura geológica definida, que é definida pelo tipo de rocha e pela formação do terreno. Aí é uma coisa que eu também não coloquei para vocês me perdoem, eu não coloquei porque não vai ser cobrado, eu acredito, nesse sentido, da definição. Mas é mais ou menos assim, moçada. Quando a gente trabalha a questão de rochas, a gente trabalha com 3 tipos básicos. Quais são? Você pode ter rochas do tipo magmática, certo? São rochas magmáticas ou ígneas. É a mesma coisa, pessoal. Se o cara colocar isso aqui, é 6 e meia dúzia. E aí você se lembra, se eu não falei isso antes para vocês, até vocês me perdoem, moçada, meus queridos concursandos, para resolver a prova de humanas, nós de humanas, nós precisamos de uma coisa sensacional, e eu sempre falo que eu acredito que é a disciplina mais importante que existe. O que é? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Língua portuguesa é a disciplina mais importante que existe. Se você tiver o domínio da língua portuguesa, se você tiver craque na língua portuguesa, interpretação de texto tranquilo, você resolve uma prova de humanas muito sossegado, muito mais sossegado, tá? Por exemplo, eu só vou falar o óbvio, mas é assim, moçada, tem que ser assim. Olha o nome da rocha, é uma rocha magmática. Gente, é palavra primitiva derivada. Se você tomou uma pedrada, o que te acertou? Uma pedra. Um petroleiro transporta o quê? Petróleo. Um porteiro toma conta do quê? De uma porta. Uma rocha magmática veio da onde? Do magma. Magma, lava vulcânica, certo? Mas Marcelo, mas a lava, magma não é pastoso? Sim, mas se você resfriá-la ou resfriá-lo, certo? Beleza? O magma ou a lava, ela se solidifica. Então, uma rocha magmática é aquela que vem do magma resfriado. Pronto! Só que esse resfriamento pode acontecer em 2 ambientes. Quais são? Você pode ter uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. O plutônica, que é que você se lembra que na mitologia grega, o deus do inferno, lembra daquele Fúria de Titãs? É Hades. Na mitologia romana é Plutão. Então, como o resfriamento, olha só, é intrusivo, ou seja, no subsolo, dentro, certo? O melhor exemplo disso aqui é granito. Então, a rocha magmática intrusiva, o resfriamento do magma ocorreu no subsolo, certo? Agora, uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica é aquela, olha o prefixo, expulsar o jogador, extrair o dente, atividade extraclasse, fora.
O resfriamento ocorreu na superfície. Aí você tem uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica, cujo melhor exemplo, um dos melhores, é o basalto. Certo? Então você tem esse tipo de rocha magmática. Certo? Muito bem. Aí, que pode ser intrusiva ou extrusiva. Tá? Você pode ter também uma rocha sedimentar. Olha só, a palavra sedimentar vem de sedimento. Geralmente, desculpa assim, usar essa expressão. A palavra sedimento dá a ideia de sobra, de partícula fragmentada, resto. Você entendeu? Então, uma rocha sedimentar, ela pode ser, por exemplo, química. Quando ela é formada por restos de um determinado composto químico. Por exemplo, cloreto de sódio, sal gema. Se você já pegou sal grosso para churrasco, não é uma pedrinha de sal. Então aquilo ali é uma rocha formada a partir do acúmulo de um determinado composto químico, cloreto de sódio, certo? Você pode ter uma rocha sedimentar detrítica, que é aquela formada por restos de outras rochas. Um exemplo sensacional é o arenito, que é o paredão aqui de Chapada dos Guimarães, perto daqui onde eu moro, Cuiabá. Aquele paredão é arenito, certo? São restos de outras rochas sedimentados. Entendeu? E, finalmente, você pode ter uma rocha sedimentar orgânica. E você falou de orgânica, você lembra de quê? Organismo, ser vivo. É aquela que vem de restos de seres vivos. Melhor exemplo, carvão mineral. Tá? Então, a sedimentar pode ser de 3 tipos, química, detrítica e orgânica. Certo? E você pode ter uma rocha do tipo metamórfica. Que aí, por exemplo, você poderia puxar para Raulzito, para Raul Seixas, lembra? Eu prefiro ser essa metamorfose. Ninguém merece, né, moçada? Uma voz horrível dessa. Mas tudo bem. Metamorfose. Metamórfica. O que significa isso? Transformação. Metamorfos, além da forma. Que você vai para uma forma além dessa onde você está. Lembra? Lagarta, borboleta. Então, uma rocha metamórfica é aquela que você tem uma rocha pré-existente, aí determinadas alterações na temperatura e na pressão fizeram com que essa rocha se transformasse em outra rocha. Então ocorreu uma metamorfose com ela. Se eu der um exemplo aqui para vocês, você vai ver que vai aparecer, não tem jeito. Tá? Vou pegar um exemplo aqui, porque é cartão postal, tranquilo. Então vamos lá, que é isso aqui, galera. Presta atenção. Olha só. Eu vou só digitar aqui o nome para buscar para vocês. Você vai ver ela aqui, tranquilo, você a verá aqui. Gneiss é o nome dela. Olha ela aqui, ó. É uma rocha. Tá aqui, ó, Gneiss. Certo? Agora vamos ver se vai aparecer aqui. Tem que aparecer. Cadê? Olha lá ele lá. Olha ele aqui. Olha ele aqui. Certo? Olha ele aqui. Pô, Marcelo, mas peraí, pô, é o pão de açúcar, caramba. Exatamente, pão de açúcar é gneiss. É uma rocha metamórfica. Gneiss é derivado do granito, é granito metamorfizado. Você entendeu? Então você tem esses 3 tipos de rocha, magmáticas, metamórficas e sedimentares, que definirão a estrutura geológica do terreno no planeta. E a estrutura geológica, pessoal, a gente trabalha com três tipos principais de terreno. Quais são? Primeiro, os chamados crátons ou escudos cristalinos ou maciços antigos. Certo? Que é um dos subtipos, tá? Mas a gente usa essa expressão. Escudos cristalinos maciços antigos. Que representam o quê? Os terrenos mais antigos da face da Terra. Geralmente são formados por rochas magmáticas e metamórficas. Tá? Eles apresentam grande concentração de minerais metálicos e ferruginosos. São os terrenos mais antigos do planeta. Então são geologicamente estáveis, extremamente desgastados, erodidos, de altitudes modestas. E geralmente se apresentam na forma de planaltos. Tá? Você não tem uma planície cristalina. Tá certo? Beleza? Muito bem. Aí, você aqui, ó, no Brasil, aí eu vou pegar por Brasil,
Esses escudos cristalinos maciços antigos representam 36% do território brasileiro, certo? Desses 36%, 32% se formaram no Arqueano ou Arqueozoico. 32%, que são algumas das rochas mais antigas do Brasil. Está aqui o granito, que eu dei como exemplo para vocês. 4% desses 36% se formaram no Proterozoico, aproximadamente 4%. Tá? Aqui é onde você encontra as principais jazidas de minerais metálicos e ferruginosos do Brasil. Ou seja, lá na frente, quando a gente for estudar em economia, se isso for abordado, eu vou olhar na ementa, a gente estudar quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, Serra dos Carajás, maciço do Urucum, você entendeu? Onde você encontra minério de ferro, manganês, cobre, você entendeu? Geralmente são escudos cristalinos do Proterozoico, certo? Daí a importância econômica desses terrenos. No Brasil, a gente tem 3 escudos cristalinos principais, 3 crátons principais. O escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Certo? Beleza? Que são esses 3 aqui, ó. Tá aqui, o escudo das Guianas, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Então, para você, meu querido concursando de São Paulo, o mais importante é o Atlântico. Boa parte do território paulista está no escudo Atlântico. Certo? Tudo bem? Então aí você tem esse maciço antigo como parte da estrutura geológica do estado de São Paulo. Certo? Beleza? Todo mundo entendeu? Muito bem. Depois dos escudos cristalinos, nós temos as bacias sedimentares. Pessoal, bacia sedimentar, o nome já fala, dá a ideia de sedimento. São camadas de sedimentos que se depositam no terreno, certo? São formadas, obviamente, por rochas sedimentares e cobrem aproximadamente 70% da superfície terrestre. Se nos escudos cristalinos você tem os minerais metálicos e ferruginosos, nas bacias sedimentares, a riqueza econômica são os combustíveis fósseis, ou seja, petróleo, carvão mineral, gás natural, você vai encontrar aqui. Ou então determinados tipos de rochas como calcário, você vai encontrar aqui, certo? Beleza? No Brasil, as bacias sedimentares representam 66% do território nacional, certo? 66%. Tá ok? Nos terrenos do período carbonífero da Era Paleozoica, você vai encontrar carvão mineral. Tá? Pra você ter uma ideia, vamos lá, por exemplo. Aí o futebol nos ajudará a matar essa charada. Certo? Não sou torcedor do time, mas com todo respeito aos nossos amigos catarinenses, vamos lá. Tá aqui o uniforme oficial do Criciúma, certo? Beleza? E aí você tá percebendo, meu querido, aqui, ó. Ó o patrocinador aqui. Carvão mineral. Isso significa, se você visita ali o sul de Santa Catarina, na verdade a bacia carbonífera brasileira vai de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Mas as principais áreas de extração estão em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então ali Criciúma, Lauro Miller, Siderópolis, você entendeu? Ali é parte da bacia carbonífera brasileira. Então se você visitou Criciúma e lá tem carvão mineral, então você pode dizer que aquele terreno ali foi formado no período carbonífero da Era Paleozoica, que é a formação do carvão mineral, que é o soterramento de grandes extensões florestais que dará origem ao carvão mineral. Lembrando que você terá 4 tipos básicos de carvão mineral, que estão aqui para vocês: turfa, lignito, hulha e antracito. O que varia de um para o outro? Teor de carbono, umidade e poder calorífico. Do pior
para o melhor. Certo? O antracito, teoricamente falando, ele é o melhor tipo de carvão. O problema é que ele é muito escasso. Ele é escasso na superfície terrestre, a extração é cara. Então, comercialmente falando, o melhor que tem é a hulha. Vocês sabem muito bem que a produção brasileira é insuficiente para abastecer o mercado interno, o nosso carvão é de baixa qualidade. Então, nós temos que importar carvão mineral. Isso aqui é o que você encontra num terreno do período carbonífero da era paleozoica. É onde você encontra as grandes jazidas de carvão mineral. Certo? Beleza? Nas bacias sedimentares da era mesozoica, você encontra o petróleo. E nas bacias sedimentares da era cenozoica, você encontra as grandes planícies que você tem no planeta. Nós vamos falar de uma delas aqui, que é o Pantanal Mato Grossense. Tá certo? Aqui da minha região. Tá joia? Então, aqui você tem as principais bacias sedimentares brasileiras. Desculpa, só vou destacar aqui, que estão nessa tonalidade mais clara. Certo? Beleza? Ah, não, esse aqui já é o litoral, o cabeçudo, que é a plataforma continental. Tá? Então, aqui você tem algumas das principais bacias sedimentares que você tem no Brasil e que perfazem 66% do território brasileiro. Pô, Marcelo, quer dizer então que se alguém me perguntar, o território brasileiro, ele é de formação predominantemente sedimentar? Com certeza. E, finalmente, você tem os dobramentos modernos. Pessoal, os dobramentos modernos, aí é o seguinte, os dobramentos modernos são as grandes cadeias montanhosas do planeta. É aquela história que a gente estudou lá no ensino médio, vocês me perdoam, todo mundo estudou, aquele negócio de choque de placas tectônicas. Então, aqui nós estamos falando da Cordilheira dos Andes, dos Alpes, do Himalaia, que são formados através do tectonismo. Tá? Então, com todo respeito, eu vou fazer isso aqui, não quero que você pense que isso é chato. A gente está explicando o que são os dobramentos modernos. São terrenos recentes, geologicamente instáveis, onde você pode ter vulcanismo ativo, abalos sísmicos de grande magnitude. Agora, se eu fizer um X em cima disso aqui, o que eu estou querendo dizer para todos os meus concursantes com isso aqui? O que eu estou querendo dizer? Marcelo, você está querendo dizer que esse é o tipo de estrutura geológica que não existe no Brasil. Existe na América do Sul, mas no Brasil não. Na América do Sul existe, não no Brasil. Certo? Então, se alguém colocar numa prova, certo? Num concurso, no seu concurso, porque dobramentos modernos, dobramentos recentes, dobramentos terciários, dobramentos cenozoicos no território brasileiro, você vai lá e marca o quê? Falso. Falso, não existe. É o tipo de estrutura geológica que não existe aqui, certo? E que corresponde às mais altas cadeias do planeta, montanhosas do planeta, e a terrenos geologicamente instáveis, certo? Muito bem. Aí você tem as formas de relevo. Vamos lá. Primeiro, montanhas. Pessoal, as montanhas correspondem às mais elevadas altitudes do planeta. Certo? Tá ok? Elas são formadas basicamente de 4 maneiras. Vulcânicas. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, que é tranquilo. Tá? Vocês me perdoem, a turma até... Já falei para vocês, a turma, durante a aula de pesquisa, eu tenho a ferramenta à disposição, vou fazer o quê? Não vou mostrar? Certo? O ruim é quando eu era garoto e não tinha um professor para mostrar isso aqui para mim. Pô. Pessoal, essa aqui é uma vista muito bonita, tá? Nós estamos aqui no Equador, beleza? Esse aqui é o Cotopaxi. O Cotopaxi é um vulcão do tipo vesuviano, né? É uma forma de cone, em forma de cone bem clássica aqui, ó. Bem tranquilo. 5.600 metros de altitude. 5.600. É complicado, entendeu? Isso aqui é uma montanha vulcânica. Tá ok? Beleza? Certo? Você pode ter uma montanha dobrada, que é a mais comum, Monte Everest, a Concagua, que é aquele formado pelo choque de placas tectônicas. Tá? Você pode ter uma montanha também erodida, certo? Que é aquela formada, por exemplo, a partir da erosão das áreas do entorno. Como, por exemplo, embora a turma não vá falar muito, né, que montanha, mas é uma elevação mais respeitável, tá? Beleza? Pessoal, esse aqui é o Pico da Neblina. Ó.
Se você tem uma visão do Pico da Neblina, aqui, ó. Perceba que o Pico da Neblina é uma coisa isolada no meio de uma área mais baixa. Então, o que você tem que ter a ideia aqui é que, grosso modo, não foi ele que subiu, o resto aqui é que desceu. Você entendeu? É erosão. Isso aqui é área erodida. Ele sobrou porque a rocha aqui é uma rocha antiquíssima e resistiu muito mais ao trabalho erosivo, então ele ficou. Certo? Beleza? E você pode ter também uma montanha falhada, que é aquela formada a partir de falhamento de blocos rochosos, que o mais comum é no Vale da Falha, no Rift Valley, lá na África. Certo? Vou ver se eu acho alguma imagem aqui para vocês, só para você ter uma ideia. Porque geralmente do Rift Valley você pega mais os lagos tectônicos lá da África. Certo? Que é essa área aqui, ó. Isso aqui é uma falha geológica, entendeu? Então você percebe que aqui você tem o rebaixamento e o soerguimento de determinados blocos, se bem que aqui não é uma área muito alta, mas é formado a partir de uma falha geológica, certo? Então esses 4 tipos de formações caracterizam, certo, uma montanha, que é uma coisa que aqui no Brasil, o Pico da Neblina, tal, é erodida, 3.000 metros, é modesto, certo? Muito bem. Aqui, ó, esse é o exemplo de uma montanha dobrada. Isso aqui é o Monte Everest. Isso aqui é tecnonismo. Choque de placa, pimba. Certo? Está aqui. Que são as grandes cadeias do planeta. Tá? Aí você tem os planaltos. Moçada, os planaltos são áreas de altitude relativa, intermediária, variando ali entre 600, 800 até 2.000, talvez até aqui no Brasil nós vamos considerar, né, porque é Planalto das Guianas, 3.000 metros por aí, certo? Tem até o altiplano boliviano aqui também. E geralmente são constituídos por escarpas ou serras. Embora eu vá mostrar para vocês, nós tenhamos um tipo de planalto cujo topo é pediplanizado. É um relevo tabular, que são as chapadas aqui do centro-oeste. Tá certo? Beleza? Geralmente os planaltos, claro, são mais altos que as planícies e as depressões. Então os planaltos são formas de relevo que estão em constante processo de erosão, de desgaste. Beleza? Tudo bem? Aqui no Brasil, a gente vai ter basicamente 3 tipos. Aqueles formados por rochas vulcânicas, aqueles formados por rochas metamórficas e magmáticas e os formados por rochas sedimentares. Então deixa eu mostrar para vocês que fica melhor. Isso aqui é um planalto vulcânico, certo? Se eu não me engano, esse cânion aqui, eu acho que o nome é Itambezinho, é lá no Rio Grande do Sul, tá? Isso aqui é o planalto meridional, é um planalto basáltico que você tem lá no sul do Brasil. Isso aqui é a rocha vulcânica, certo? Beleza? Isso aqui é um planalto cristalino de rochas magmáticas e metamórficas, que nem eu mostrei o Pão de Açúcar. Tá dentro disso aqui é o chamado domínio dos mares de morros, que aparece principalmente no sudeste brasileiro, aí em São Paulo. Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, Serra da Cantareira, é isso aqui. E isso aqui é um planalto sedimentar que tem a ver comigo aqui em Cuiabá, certo? A 60 quilômetros daqui. É um planalto formado por arenito, são várias camadas de arenito, Furnas, Ponta Grossa, Botucatu, certo? E você percebe que o topo é plano, suavemente ondulado. Por isso que pode ser ocupado pela atividade agrícola aqui. Chapadas aqui, áreas aqui como os Parecis, os Guimarães, mais para dentro, né? Porque aqui na borda do Chapadão não é bom para agricultura, mas lá para dentro o solo é melhor. Então, cidades que surgiram no Brasil agora, muito famosas, como Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste, que de grande produção agrícola, estão no topo do Planalto. Só que lá em cima o Planalto é plano, pediplanizado, é um relevo tabular. Então, isso aqui é um planalto sedimentar. Se você quiser, até só para comparação, perceba como que na foto a textura da rocha é diferente. A textura que eu digo assim, se você quiser comparar a coloração, perceba como que aqui predomina um cinza, certo? Aqui também, mais ou menos uma cor mais cinza, você entendeu? Quando você olha o paredão da Chapada dos Guimarães, parece que predomina mais um avermelhado, um laranja. Por quê? Porque a rocha é diferente. Então, se a rocha é diferente, a estrutura geológica é diferente, certo?
Beleza? Muito bem. Aí você tem as planícies. Gente, as planícies são as formas mais baixas de relevo, certo? As de menor altitude. São formadas basicamente por sedimentação. Sedimentação. Tá? Beleza? Quer dizer, tudo que é erosão, os planaltos aqui no Brasil, nas áreas mais altas, geralmente se acumula e se sedimenta numa planície. Certo? Sendo que no Brasil, a gente tem as planícies basicamente em duas áreas muito claras, tá? Primeira delas, certo? Primeira delas, no litoral. No litoral você pode ter uma sedimentação marinha, certo? Ou então na foz de rios, geralmente em delta, se bem que o Brasil não tem muito delta, predomina a foz em estuário, tá? Mas isso aqui é uma planície litorânea, por exemplo, lá no Paraná. Certo? Relevo plano. Ou então, uma nossa aqui, como a planície do Pantanal Mato Grossense. Quando você pega essa foto, aqui não, aqui é a acumulação fluvial, aqui são os rios que sedimentam. Pessoal, eu sei que vai parecer, mas eu gosto, cara, porque até, não é que eu quero mostrar a minha terra, mas quem não é daqui, de repente vai achar meio estranho, para você entender o processo. Então, olha só. Eu gosto de mostrar isso aqui porque a pessoa, quando vê, começa a ter bem claro a ideia da coisa, né? Que isso aqui é uma coisa que qualquer pessoa que é de fora vê, mas estranha muito, tá? Certo? Então aqui é o seguinte. Tá aqui. Tá a tela cheia. Vocês me perdoem, eu vou entrar aqui na frente. É que eu esqueci de pegar o controle. Vocês estão vendo aqui que o pessoal, com todo respeito, o pessoal parou o barco, desceu, certo? Dá uma descida ali, tá? Ixi, agora vai ficar... O pessoal desceu. Então, gente, qualquer pessoa, com todo respeito ao pessoal, aos nossos concursantes aí de São Paulo, qualquer pessoa que vê o vídeo tem a ideia que a turma parou e vai pescar aqui. Eles apoitaram aqui e vão pescar. Certo? Vão jogar um anzol ali na beira do rio e vão pescar. Tá? Mas não é isso. Olha só. O que o cara vai fazer? Deixa eu só voltar um pouquinho. Olha o lugar que eles estão. Olha só. Olha o lugar. Coberto de vegetação aqui. Ó, tudo vegetação. Todo mundo andando aqui. Ó, tá todo mundo aqui em cima. Certo? Beleza? Muito bem. E aí o que o cara vai fazer? O cara vai começar a cavar um buraco. Você até percebe aqui, na hora que ele tira esse cavador, não, eu esqueci o nome, é que o solo aqui, ó, muito graveto, muita matéria orgânica, uma coloração escura, certo? E ele vai cavar um buraco, tá? Muito bem. E aí, cavando o buraco, onde que ele chega? Na água. Na água. Ou seja, você não está pisando no chão, quer dizer, você entendeu? Na crosta. Não. Você está em cima da água. Aí o cara está aqui. É o buraco. Vou adiantar um pouquinho. Está ali o buraco. Aí, ó. Pessoal, esse piauzinho aqui é a isca. Isso aqui é a isca. Você vai ver o cara aqui com a varinha de bambu. Com a varinha de bambu. Ele vai descer a isca. Olha até onde que o cara vai. Olha lá, ó. Colocou ali. Isso aqui é a isca. Olha lá. Colocou. Ó, até onde que ele vai, ó. Vai descendo, 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 descendo. Deixou. Deixou lá. Pronto. E aí... Olha lá. Olha o tamanho da caixara. Você entendeu? Quer dizer, quando a gente mostra isso aqui, com todo respeito pessoal de fora, não aqui que é brasileiro, mas gringo, por exemplo, só de gozação, os caras vão falar, pô, os caras tiram peixe da terra. Não, claro que não, isso é ridículo. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, gente, isso aqui é um tapete flutuante, sedimentado, milhões e milhões de anos de sedimentação, você entendeu? Você lembra aquela história que curva de rio só para tranqueira?
Então o material foi acumulando ali, vegetação foi acumulando, e galho de rio foi acumulando. E aí com as cheias, o que vinha também? Rio, quando está cheio, não está sujo. O que é a sujeira dele? É argila, areia, em suspensão. Agora, quando chega no Pantanal, esse material decanta, vai decantando, vai sedimentando. Então você formou aqui um tapete de sedimento, certo? Que hoje o cara para o barco e anda em cima. E se você cavar um buraco, onde que você chega? Na água. Você não está na crosta terrestre, é um tapete flutuante. Então, isso aqui passa a ideia do que é a sedimentação no Pantanal. É ano após ano uma nova camada de sedimentos, certo? Por isso que toda planície, moçada, toda planície é uma formação do relevo sedimentar por excelência, uma bacia sedimentar. E aqui a acumulação de sedimentos é feita pelos rios da região pantaneira. Pessoal, tudo beleza? Aí eu queria mostrar o vídeo tranquilo para a turma entender sossegado, certo? Muito bem. Aí você tem as depressões. Pessoal, as depressões aqui na classificação do relevo, eu vou mostrar para vocês uma coisa relativamente recente. Certo? Mas não que a turma não soubesse que existiam. Mas o problema é a delimitação da área delas. Tá ok? São áreas que apresentam altitudes mais baixas que algumas áreas do seu entorno. Porém, são áreas mais altas que as planícies. Eu aqui em Cuiabá, por exemplo, pessoal, com todo grosso modo, eu não quero ficar falando muito da minha região tal, não é que eu queira puxar a brasa para minha sardinha, mas é que eu tenho um exemplo para isso. Eu falei que 60 quilômetros aqui tem a Chapada dos Guimarães, que é um planalto, 800 metros de altitude. Aí de lá para cá você desce para Cuiabá. Então se Cuiabá está mais baixo que Chapada, Cuiabá está numa depressão. E mais baixo que Cuiabá, você tem Poconé e Barão de Melgaço, duas cidades daqui, que são do Pantanal Mato-Grossense. Então, bem aqui nós temos uma escadinha típica que mostra as três formas de relevo. Chapada dos Guimarães, Planalto. Desce para Cuiabá, uma depressão. Desce mais um pouquinho, Pantanal Mato-Grossense, Planície. É uma escadinha, certo? Beleza? Agora, as depressões, elas podem ser de dois tipos. Primeira, coloquei aqui para vocês, as depressões absolutas. E aí, eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é o Mar Morto, moçada, do Lago Asfaltite, tá? Hoje, 427 metros abaixo do nível do mar. Não é que ele está afundando mais, viu? A turma que está tirando muita água, então o nível dele está caindo. Esse branquinho aqui é sal. Você já ouviu falar que é o lugar mais salgado do mundo, tá? Eles são 250 gramas de sal por litro d'água. Por isso que tem aquelas imagens lá que a turma entra lá, bota o pé para cima e lê jornal. Você não afunda, certo? Isso aqui é uma depressão absoluta. Está abaixo do nível do mar. Que nem a Holanda, você lembra? Países Baixos. Só que aí existe um outro tipo de depressão, que é a depressão relativa. O que é a depressão relativa? A depressão relativa é Cuiabá. Cuiabá é uma área mais baixa em relação a uma área mais alta próxima, que é a Chapada dos Guimarães. Porém, ambas acima do nível do mar. Então, se eu digo que uma depressão é relativa, significa que é uma área mais baixa em relação a uma área mais alta próxima. Certo? Marcelo, o Brasil tem depressão absoluta? Não. Não. Todas as depressões do território brasileiro são depressões relativas. Todas elas. Certo? Então você tem como exemplo, depressão absoluta, o Mar Morto. E aí vocês me perdoem de novo, é um exemplo. Eu botei minha terra. Essa aqui é uma foto tirada lá de Chapada, da parte onde fica Cuiabá. Tá aqui é uma área mais baixa. Então isso aqui é uma depressão relativa a esta área mais alta. Certo? Então são as formas de relevo que nós podemos ter. Aí, a gente vai para o relevo brasileiro. Pessoal, olha só. 99,5% do relevo brasileiro tem de 1.200 metros para baixo. Pessoal, pelo amor de Deus, é um relevo de modestas altitudes. O Brasil é um território predominantemente planáltico, ele é. Mas as altitudes são modestas, gente. São modestas. Certo? Eu falei para vocês, o lugar mais alto nosso é o Pico da Neblina, 3.000 metros. La Paz, na Bolívia, está a 3.500.
A capital da Bolívia está no lugar mais alto que o ponto mais alto do território brasileiro. Então as altitudes são modestas, tá? E o que predomina são os planaltos. Agora, aí, nós vamos para a classificação do relevo, que é para entender isso tranquilo também. Vocês me perdoem. Com licença. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo aqui o nome do professor Haroldo de Azevedo? Essa classificação aqui é de 1949. É a primeira classificação do relevo brasileiro. Pessoal, veja bem. 1949, 4 anos depois do final da Segunda Guerra, não existia satélite, você não tinha GPS, você não tinha mapeamento por radar, quer dizer, as coisas, a tecnologia ainda estava engatinhando, certo? Então, muitas vezes o pessoal se pergunta, como então que o professor Haroldo de Azevedo conseguiu fazer essa classificação? Pessoal, provavelmente no olhômetro. Ah, mas para fazer no olhômetro ele tem que ter andado no território brasileiro inteiro. Provavelmente ele deve ter feito isso. Não tem outro jeito, pessoal. Perceba que a classificação dele, eu vou usar essa palavra, mas com todo respeito a esse maravilhoso trabalho, é uma classificação relativamente simples, que leva em consideração principalmente o critério da altimetria. Da altimetria. Certo? Perceba que na classificação dele só tem planalto e planície. E olha o tamanho das unidades de relevo. São muito grandes. Certo? São extensas. Então, percorrendo o território brasileiro, provavelmente onde ele viu a área mais... ali é um planalto. A área mais baixa é uma planície. São 8 nomes que você tem aqui. Planalto das Guianas, planície amazônica, Planalto Central, planície do Pantanal, planície costeira, Planalto Atlântico, Planalto Meridional e planície do Pampa. Pronto. Se você colocar assim, é até simples para decorar. Só 8 nomes, menos que um time de futebol. Certo? Beleza? É a primeira classificação do relevo brasileiro. Tá certo? Beleza? Muito bem. 9 anos depois, o professor Aziz Nassib Absaber, certo? Já falecido, certo? Há um ano atrás, acho que foi em 2014, 2013, ele procurou avançar nessa classificação. É 58, ainda não tem satélite, você ainda também não tem a coisa tecnológica, você entendeu? Tão intensa como você tem hoje. Então, o que ele procurou fazer? Ele procurou aprimorar a classificação do professor Haroldo de Azevedo, mas introduzindo as novas, como o estudo geológico, da estrutura geológica, fragmentando algumas unidades, certo? De repente, analisando a formação em paleoclimas passados, o que aconteceu no passado para resultar nessas unidades de relevo aqui. Tá joia? Muito bem. Perceba o seguinte, isso é muito legal, eu sempre falo para os meus alunos, principalmente em cursinho, porque é uma gurizada que não é tão amadurecida às vezes quanto os nossos concursandos aqui. Se tem uma coisa que o cara tem que ter na vida, em todos os momentos, certo? Mas que ele tem que ter em determinados, para ele refletir bem e tal, é a humildade, certo? Por quê? Porque você está trabalhando, por exemplo, em cima de uma classificação que já existia e você vai procurar algo novo. Você vai propor algo novo. Muito bem. Então, você tem que ter humildade, às vezes, de perceber o seguinte, que você não precisa mudar tudo. Você quer fazer algo novo, mas, de repente, você tem que ter a tranquilidade e a humildade de perceber que algumas coisas que estão ali estão corretas, então você não precisa mexer. Você não precisa mexer naquilo, está correto. Perceba que nas duas classificações tem Planalto das Guianas, Planalto das Guianas. Tem Planície do Pantanal, Planície do Pantanal. Tem Planalto Meridional, tem Planalto Meridional. Para que eu vou mexer? Para que eu vou mexer? No que está certo. Tá? Agora, o que eu posso acrescentar? Vamos lá. Planalto Central, olha o tamanho dele. O professor Aziz Absaber percebeu que aqui na bacia do rio Parnaíba você tinha uma estrutura diferente de cuesta, certo? Então ele resolveu segmentar isso aqui no Planalto do Maranhão, Piauí. Então ele fez ali uma segmentação e criou uma unidade nova.
certo? Olha o antigo Planalto Atlântico, vinha lá do Nordeste até aqui embaixo. Pessoal, ele resolveu segmentar aqui a região do Planalto da Borborema, de repente aqui a Chapada do Araripe, do Apodi, do Ibiapaba, Serra do Ibiapaba, certo? Segmentou aqui e colocou aqui como Planalto Nordestino. E aí daqui da Bahia para baixo, provavelmente aqui a Chapada Diamantina, vindo aqui para baixo, serras e planaltos do leste e sudeste. Ele mudou o nome, que antes era, Planalto Atlântico. Ele mudou. Tudo bem. Serra do Mar, da Mantiqueira, tal, muito bem. E aqui embaixo, o que o professor Haroldo de Azevedo chamava de planície do Pampa, o professor Aziz Absaber percebeu que, na verdade, era um planalto cristalino extremamente rebaixado, que ele chamou de Planalto Uruguaio Sul Rio-Grandense, certo? Levando em consideração também os critérios de erosão e sedimentação para a definição das áreas. Aqui na planície amazônica, ele também teve uma coisa muito legal, que você percebe que na planície é terras baixas. Por quê? Porque foi o professor Aziz Absaber que introduziu, ele introduziu esse conceito, certo? Quer dizer, essa ideia no relevo amazônico, que é isso aqui, ó. Que a Amazônia, ela é formada por 3 níveis altimétricos distintos. Quais são? O Igapó, que é a parte, praticamente as margens dos rios, é a parte mais baixa, que você tem uma área, certo, que é praticamente alagada o ano todo, certo? Ou boa parte do ano. A várzea, que só é alagada durante as cheias, certo? Isso é no Brasil inteiro, tipo Campo de Várzea. A cidade vizinha aqui de Cuiabá é Várzea Grande, pra você ter uma ideia, certo? Então, quem anda na marginal do Tietê, por exemplo, aí em São Paulo, anda na várzea do rio Tietê. Por isso que quando ele chove, ele vai para lá, ele tem que alagar. Certo? Isso é normal. Então, a várzea é a área alagada durante as cheias. E a terra firme é a área que nunca é alagada. Então, o professor Aziz Absaber percebeu que a Amazônia tinha esses 3 níveis altimétricos: Igapó, várzea e terra firme. Certo? E a maior parte da Amazônia, da parte mais baixa da Amazônia, é Igapó, várzea ou terra firme? É terra firme. A maior parte da Amazônia não é alagada. Ela não alaga durante as cheias. É terra firme. Então, para caracterizar isso, o que ele resolveu fazer? Ele resolveu colocar esse adendo. Planícies, que é quem? O Igapó e a várzea. É onde a água chega. E terras baixas amazônicas, que é a terra firme, onde a água não chega. Certo? Então, essa classificação de 1958, pessoal, durante 37 anos nós estudamos por ela, tá? Os meus 2 vestibulares, 2 deles, para engenharia elétrica e para administração de empresas, eu estudei isso aqui. Certo? Quando eu fiz aqui na UFMT, os 2. Tá? Primeiro engenharia, depois administração. Tá? Depois é que eu fui fazer geografia. Tá? Foi meu último curso, eu já era professor leigo, né? Aí veio a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, você tem que ter a graduação, aí eu fiz depois, beleza. Mas os 2 primeiros eu estudei isso aqui. Era o que nós estudávamos. Tá? Só que com o tempo, evolução tecnológica, certo? Beleza? Muito bem. Apareceu aqui no Brasil um projeto maravilhoso da época do regime militar, certo? Da época dos militares no poder, tá? Que foi o Radan Brasil. Na verdade, o projeto começou primeiro como Radan, que era Radar da Amazônia, tá? Cujo objetivo era mapear toda a região amazônica. Isso aí é uma coisa estratégica, claro, da cabeça militar. Você não pode esperar planejar uma guerra, uma campanha sem conhecer o terreno. Você tem que conhecer o terreno. Então você tem que mapeá-lo. Certo? E aí você já tinha um recurso tecnológico, que é um equipamento de radar embarcado num avião. E aí você, sobrevoando o terreno, o radar vai fazer o mapeamento. E, obviamente, a reflexão das ondas vai te dar o perfil do terreno lá embaixo. Certo? Então ajuda a melhorar. A imagem de satélite não funciona.
Porque a imagem de satélite não te dá ideia de altimetria, a onda de radar dá. Certo? Só que aí alguém teve uma brilhante ideia. Alguém falou assim, escuta, a Amazônia já não é quase metade do Brasil? É. Então por que a gente já não mapeia o Brasil inteiro? Vamos mapear o Brasil inteiro. Então o que era para ser o Radan, virou o Radan Brasil. E isso aqui foi feito durante o regime militar, durante a ditadura militar. Muito bem. Pessoal, durou 15 anos. De 1970 até 1985. Inclusive, só para te dar uma ideia, certo? Que eu já falei de novo, gosto mesmo de mostrar, porque eu acho que a coisa visual é muito importante, você lembra muito mais. Tá aqui, eu digitei Radan Brasil, certo? Tá lá as imagens que eu busquei, tá aqui, ele aqui, ó. O avião usado foi esse aqui, ó. Certo? Um Caravelle. Fabricação francesa. Pô, Marcelo, um jato? Eu não usamos esse aqui. Com equipamento de radar embarcado nele, certo? Foi ele o responsável pela execução desse projeto. Foi uma aeronave desse tipo aqui. Tá certo? Muito bem. E depois de 15 anos, você coleta os dados, vai para o laboratório de cartografia, vai botar isso nas cartas topográficas. Hoje você tem o Brasil inteiro mapeado com curva de nível de 10 em 10 metros, tem localização de tudo, todo o território brasileiro. E aí o professor Jurandir Luciano Sanches Ross, da USP, certo? Veio com a nova proposta de classificação do relevo brasileiro, certo? De 1995, tá? Beleza? O critério foi associar informações sobre o processo de erosão e sedimentação a aspectos de altitudes e climas passados, paleoclimas. E saiu essa classificação aqui. Perceba, moçada, que aqui sim, aqui é uma diferença radical. Você lembra que a palavra radical vem do latim radic, que significa raiz, né? Então, quando você vai na raiz do problema, muitas vezes está sendo radical. Então, aqui, moçada, olha a diferença que você tem. É brutal. Olha como que você tem um detalhamento muito maior do relevo. Essa classificação deu um detalhamento muito maior. Ela aumentou o número de unidades, introduziu as depressões na classificação, certo? As depressões vieram para a classificação. Tá? Você permite uma avaliação muito melhor de possíveis impactos ambientais em determinadas áreas do terreno, certo? Permite a você planejar um aproveitamento econômico mais adequado do terreno também. Por exemplo, de repente, antigamente, quando alguém chegava lá para os gaúchos, paranaenses, falava assim, escuta, vamos para Mato Grosso, vamos plantar soja lá. De repente, muita gente falava, eu não, lá é Planalto Central, o que eu vou plantar soja num Planalto? Pô, você está maluco? Pessoal, depois que o Radan Brasil passou por aqui, certo? Não estou dizendo antes, o pessoal já estava vindo, mas foi aí que a turma descobriu que o Planalto, o topo é plano, suavemente ondulado, dá para mecanizar. Muita gente fala que o Planalto dos Parecis aqui, ó, Chapada e Planalto dos Parecis, é a maior extensão de terras planálticas agricultáveis do mundo, ou uma das, certo? Beleza? Então, antes, poxa, com o detalhamento do terreno do Radan Brasil, você pode constatar isso. Antes era uma coisa que ficava meio vaga, certo? Então, ajudou muito isso aqui. Beleza? Essa nova proposta de classificação. Marcelo, mas espera aí, quantas unidades de relevo você tem aqui? Bom, você tem os planaltos, certo? Os tipos são os planaltos, tá? Que podem ser cristalinos ou sedimentares, geralmente a partir de 300, 400 metros, certo? As depressões, que são áreas mais planas que os planaltos, com inclinação suave e resultado de longo processo erosivo, e as planícies, que são superfícies planas sedimentares, certo? Pessoal, aqui você tem 28 unidades do relevo. Certo? 28. Marcelo, você tá maluco? Eu não vou decorar 28 nomes. Você não vai decorar? Eu não, nem eu. Você acha que eu sei os 28 aqui de cabeça? Assim, pelo número. Se você me apontar aqui, então eu vou sabendo aqui quem é quem. Certo? Aqui, ó, Planaltos e Chapadas da Bacia do Parnaíba. Esse aqui eu sei, mas eu não sei se é o número 2 de cabeça ou 3, sei lá. Certo? Você tem a noção. Certo? Mas tudo que você está vendo aqui em vermelho são os planaltos. Tudo que está em laranja são as depressões. E tudo que está em amarelo são as planícies. Você entendeu? Então, só para pegar de novo aquele caso da Amazônia, olha como que era a planície amazônica na classificação antiga. Olha só o tamanho dela.
Olha só. Agora, olha o que virou ela. É esse filetinho amarelo. Isso significa, moçada, que esse filetinho amarelo é aquele igapó e várzea que eu falei para vocês. É onde a água chega. É a área que fica alagada na cheia. Até aqui a água chega. É a planície. O laranja aqui é a terra firme. Na verdade, ele é uma depressão. Beleza? Então, a maior parte da Amazônia, o relevo predominante na Amazônia, qual é? É de depressão. Certo? Beleza? Então, essa classificação é muito mais detalhada, certo? Ela já teve uso de tecnologia e permitiu essa, vamos dizer assim, essa exposição mais precisa do perfil do território brasileiro. Agora aí eu tenho que falar para a turma. Meu concursando de São Paulo, se você for questionado sobre o relevo brasileiro, especificamente quanto ao seu estado, você trabalhará com 3 unidades de relevo principais. 3. Mas são só 3? 3. Grosso modo, 3. Quais são? Primeira delas. Pessoal, esse número 7 aqui são as serras e planaltos do leste e sudeste. Certo? Pessoal, isso aqui é a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra da Cantareira. Isso aqui é aquele negócio quando você está em Ubatuba e olha para trás, é aquela serrona lá. Você está no Guarujá, estou descendo de São Paulo para o Guarujá. É isso aqui. É a Serra do Mar. Grosso modo, Mantiqueira. Você entendeu? É uma forma de relevo que está aqui presente no litoral paulista, mais voltada para o litoral. Quando você sai dela e vai para o interior, você vai pegar esta unidade aqui, número 21, que é a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. Cristo, Maria José, Marcelo, que nome que é esse? Deixa eu explicar. Uma depressão periférica é uma depressão que se encontra numa zona de contato entre um escudo cristalino e uma bacia sedimentar. Marcelo, explica de novo. Vou explicar. Esse número 7 que eu falei aqui, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, isso aqui é um escudo cristalino. É um planalto antigo. Rochas magmáticas e metamórficas. Aqui para dentro, moçada, onde fica Marília, Presidente Prudente, Araçatuba, você entendeu? Aqui para a fronteira com Mato Grosso do Sul, lá para o Rio Paraná, são os planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Isso aqui é um planalto sedimentar. Aqui você tem rochas arenito-basálticas. É nessa área da bacia do Paraná, para o oeste paulista, que você se lembra que o italiano falou a coisa certa. Quando o italiano chegou lá, ele olhou e falou assim: Mamma mia, ma che cosa più bella, una terra rossa. Aí todo mundo falou: o que o italiano falou? Ele falou que a terra é vermelha, rossa, certo? É que nem o Milan. O Milan é um time rossonero, vermelho e preto, certo? Só que a turma falou: não, aqui não é Itália, aqui é Brasil, vamos aportuguesar esse negócio. O que fizeram? Botaram um X. Aí terra rossa virou o quê? Terra roxa, que todo mundo sabe que é vermelha. Ela é vermelha, mas chama terra roxa, que é aqui na bacia do Paraná. É um solo vulcânico originário do basalto, extremamente fértil. Então aqui você tem um planalto sedimentar, formado pela sedimentação e pela intemperização dessa rocha aqui. Então você tem aqui um planalto sedimentar no oeste paulista e aqui para o litoral um planalto cristalino. Bem no meio, você toma como referência a cidade de Botucatu, onde você tem um relevo de cuesta. É uma depressão. É uma área mais baixa que fica entre os 2 planaltos. É uma área mais baixa que fica entre os 2 planaltos. Só que, como um planalto é cristalino e o outro é sedimentar, nós dizemos que o tipo de depressão que fica entre essas 2 formas de relevo é uma depressão periférica. Porque ela está localizada entre 2 tipos de estruturas geológicas diferentes. Uma cristalina e outra sedimentar.
Então, se você for analisar o relevo de São Paulo no sentido litoral interior, o que você tem? Litoral, serras e planaltos do leste e sudeste. Depois, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná. E depois, planaltos e chapadas da bacia do Paraná. São as 3 grandes unidades de relevo de São Paulo. Beleza? Tudo bem? Moçada, matamos a pau. Falamos do relevo do Brasil e no finalzinho eu procurei aprofundar, porque são essas 3 unidades principais que você vai encontrar no relevo paulista. Tá ok? Moçada, ficamos por aqui. Daremos continuidade com a geografia física, quadro natural. Vejo vocês numa próxima aula. Um grande abraço a todos. Clique lá.